Eu não conheço o Felipe Luiz pessoalmente, a gente já cruzou algumas vezes aquele negócio de oi, oi, e bateu um papo assim, eu nunca conversei com ele, mas parece que ele é assim. Né? O que você falou, não é que ele está ali com um script fazendo um personagem ou alguma coisa parecida. Ele teve vontade de falar, porque ele foi treinador da base, né? Ele quando para de jogar, ele vai ser treinador da base. Ele é campeão mundial, né? Ele é campeão mundial. Flamengo. Ele não foi campeão da Libertadores, era o Mário Jorge. Ele é campeão mundial. O Mário Jorge sai e ele vira campeão mundial. E daí, cara, por uma circunstância, ele assume o time. Cara, se ele vai ser um excelente treinador ou não, a gente não sabe. A gente vai ter que esperar, tem pouco tempo. Mas que ele dá indício, que ele mostra que ele pode ser um dos grandes do futebol brasileiro, pode, cara. Um cara que jogou na Europa há muito tempo, um cara inteligente, um cara que se preparou, um cara que você vê que tem equilíbrio, né? E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão. Pessoal, a mídia paulista até que enfim tirando o chapéu para Felipe Luiz, né? Muitos Felipe Luiz assumiu o Flamengo e ficaram com o pé atrás, né? Com medo de ser mais um, com medo de não dar certo, com medo das ideias ser as mesmas dos treinadores brasileiros. Mas depois de 9 jogos, depois de título conquistado, depois de muita formação tática, de muitas substituições, onde não só altera um jogador por outro, mas também altera o resultado do jogo, altera uma estratégia. Isso aí tem chamado a atenção de toda a mídia do Brasil, né? O nome de Felipe Luiz já é cotado até, para você ter noção, substituir nada mais nada menos que Simeone, né, no Atlético de Madrid, né? A gente espera que ele continue no Flamengo por muitos e muitos anos, né? E cotado também para aqui a uns dias, né? Vista a camisa da seleção brasileira, então Felipe Luiz é o treinador do momento, né? Todo mundo sabia, pessoal. Felipe Luiz é um cara estudioso, é um cara que, quando ele era jogador, ele já tinha essa ideia de ser treinador, era bem estudioso, sempre organizava os times em campo, então isso aí ele já fazia na prática, né? Só não era treinador ainda, né? E a mídia paulista, por sua vez, fazendo vários elogios, né? Rasgando o verbo para Felipe Luiz, né? Fazendo vários elogios, e além de elogios, afirmando: vem aí um grande treinador do futebol brasileiro, né? Tomara, né? Tomara, né? E o mesmo do mesmo já tem muito aqui no futebol brasileiro, né? O cara que aprendeu com o Simeone, com o Jorge Jesus, com o Guardiola, eu acho que esse cara tem muito a ensinar. Então é isso, né? Vamos acompanhar o corte aí, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Band Sport, link na descrição. Vamos acompanhar no final do vídeo, nação. Eu deixo a minha opinião. Vamos ver o que foi que eles falaram. Cacá, eu não conheço o Felipe Luiz pessoalmente, a gente já cruzou algumas vezes aquele negócio de oi, oi, e bateu um papo assim, eu nunca conversei com ele, mas parece que ele é assim. Né? O que você falou, não é que ele está ali com um script fazendo um personagem ou alguma coisa parecida. Ele teve vontade de falar, porque ele foi treinador da base, né? Ele quando para de jogar, ele vai ser treinador da base. Ele é campeão mundial, né? Ele é campeão mundial. Flamengo. Ele não foi campeão da Libertadores, era o Mário Jorge. Ele é campeão mundial. O Mário Jorge sai e ele vira campeão mundial. E daí, cara, por uma circunstância, ele assume o time. Cara, se ele vai ser um excelente treinador ou não, a gente não sabe. A gente vai ter que esperar, tem pouco tempo. Mas que ele dá indício, que ele mostra que ele pode ser um dos grandes do futebol brasileiro, pode, cara. Um cara que jogou na Europa há muito tempo, um cara inteligente, um cara que se preparou, um cara que você vê que tem equilíbrio, né? Tanto na declaração dele, como jogador ele já era assim, é um cara equilibrado, um cara que procura falar num tom de sempre apaziguar, agregador. Então eu fico muito feliz, cara, muito feliz de verdade com ele. Claro, o trabalho do Felipe Luiz é muito pronto, ele pegou um time do Tite, mas ele deu uma acertada, já foi colocando a cara dele, já foi mostrando o que ele pode fazer. Vamos ver agora pro ano que vem. E para falar do Flamengo também, né? A gente fala sempre uma temporada que se não ganha a Copa do Brasil, cara, o Flamengo joga 4 campeonatos importantes, né? Que é o Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Ganhou 2. Cara, ganhou 2, cara. É que nem a gente fala do Palmeiras. Do Palmeiras a gente tá falando do Palmeiras. O Palmeiras podia ganhar 4 também. Ganhou 1.
pode ganhar outro. Tá na briga pelo outro. Cara, eu acho que a gente tem uma maneira de ver o futebol e o esporte também. Não, mas peraí, Jamel. Que é campeão só um, Kaká. Peraí. Só um é campeão. Peraí. Vamos discordar um pouco aqui. A gente passou a semana inteira dizendo o seguinte: se o Flamengo não ganhasse a Copa do Brasil, a temporada praticamente seria perdida, porque muita gente minimiza a conquista de um torneio estadual, campeonato estadual. Sim, tudo bem. Por um elenco do tamanho do Flamengo, dos quatro, diferente de um outro. É o menos importante o regional. Se o Água Santa ganhar aqui em São Paulo, parabéns, mas se o Palmeiras ganhar, tanto faz. Se o Volta Redonda ganhar no Rio, é a Copa do Mundo. Então, Kaká, mas o Flamengo é mais um torneio. Mas daí que eu digo, cara, eu vejo que a gente. Eu também entendo você, essa percepção que a gente tem dos campeonatos aqui. Que nem o Flamengo não ganha nada, ganhar só o regional é pouco. O Palmeiras não ganha nada é pouco. O Atlético, se não ganha nada, é pouco. Pra que foi contratado o Tite? Vamos não, mas, pensar cara, aqui. Mas eu vejo o outro lado também, que tem outros times que trabalham também pra ser bom. Tem os outros times que estão lá. O Flamengo não ganha de braçada. Mas ele é o primo rico. Tudo bem, cara. Ele, o Palmeiras, o Atlético, são poucos. O Botafogo times. Agora, que tem dinheiro. Agora, isso. Normalmente, esses times têm que ganhar título. Tem a pressão é maior, a exigência é maior, a busca pelo que... Olha, o que você investe, você tem que ter resultado, você tem que entregar mais. Concordo com tudo isso, cara. Mas eu vejo que, às vezes... Né, imagina se o Atlético não ganha Libertadores agora. É um ano ruim pro Atlético? Ganhou o estadual. Ganhou o estadual, chegou na final da Copa do Brasil, chegou na final da Libertadores. Mas é o que mais investiu. Se não for campeão da Libertadores da Copa do Brasil, é um ano ruim do Atlético? Peraí, Jamel, é um dos 5 maiores investidores do futebol brasileiro. Tudo bem, um dos 5, cara, só ganha um. Então, a gente tem essa régua muito alta com os caras, cara. O Campeonato Brasileiro tem 5 times que são ricos, vamos dizer, que tem que ganhar. Só ganha um. Quer dizer, os outros 4 que não serve o trabalho. Agora, eu acho que a análise, Kaká, tem que ser feita assim. O trabalho do Tite foi bom? O trabalho do Milito é bom? O trabalho do Fernando Diniz, que foi campeão da Libertadores, foi mandado embora do Fluminense, está no Cruzeiro agora, é bom. A gente é muito resultadista. O futebol é resultadista. Mas eu acho que a gente também tem que pensar um pouco, cara. Eu penso a mesma coisa do Botafogo e do Atlético. Qualquer um dos dois que perderem agora, se o Botafogo não é campeão brasileiro e não é campeão da Libertadores, cara, o trabalho do Botafogo é horrível. Posso meter minha colher nesse caldo? Claro, estamos esperando ansiosamente. A gente quer mais confusão, né, Kaká? É o seguinte, eu estava pensando sobre o estadual, vindo para cá. O Flamengo evitou um tricampeonato estadual do Fluminense, que havia sido campeão da Libertadores, né? O Fluminense não é tricampeão desde 83, 84, 85. Teve lá o seu valor, mas seria pouco, eu acho, para a temporada do Flamengo. A Copa do Brasil dá um desfecho decente à temporada do Flamengo. Muito bom. Dentro do contexto, Kaká. São vários jogadores. A gente mostra aqui no Raio-X direto isso, o Raio-X do nosso querido Kleber. O time desmantelado por lesões. Perdeu Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo. Perdeu o ataque titular. Era o ataque titular do Flamengo. Luiz Araújo pela direita, Pedro centralizado, era o Cebolinha pela esquerda. Perdeu o Vinha, teve que correr atrás do Alexandro. Fez uma boa reposição. Mas dentro do contexto do que foi a sequência de lesões... Os 4 uruguaios que vão sempre na data FIFA, né? Pelo menos tem 4 uruguaios que estão sempre fora. Exato, você lembrou muito bem. Perdeu jogadores na Copa América, né? E o Arrascaeta variado, vai passar por cirurgia agora. Bom, e o Flamengo, eu acho que o grande trunfo do Flamengo para 2025 é ter um técnico promissor aí apontando. E o elenco tá pronto, né? E o elenco... Não exatamente, né, Massini? Porque Pedro voltando. Então, mas o Pedro voltando não é. O Pedro tá aqui. O Pedro voltando não é para janeiro, não é para Supercopa. Sim, a lesão é muito grave. É pro segundo semestre. Então, nós estamos falando de alguma coisa que o Flamengo tem um problema no comando do ataque para o primeiro semestre, né? Aí sim. Tem um grande. Vai ter que contratar algum jogador bom. Tá quase pronto, não tem que mexer toda vez. Mas é uma posição que o Felipe Luiz conseguiu contornar. Tem a questão do Bruno Henrique, a gente não sabe Que vai acontecer. o que vai acontecer, certo?
né? E o Arrascaeta não vai precisar fazer a cirurgia. Então tá tudo pronto, vírgula. Mas a ponderação que a gente fez em relação ao Tite tem que fazer agora. A perspectiva, ela é muito... Do Tite também era, certo? Sim. Tá vindo para se adaptar, o ano que vem você vai ver o Tite... Então, Mas me parece que é diferente. Mas então, a perspectiva que a gente tinha no Tite era pelo passado do Tite. Não foi porque ele mostrou pelo Flamengo no Brasileiro, reta final que ele... Fora o jogo contra o Palmeiras. O Felipe Luiz mostrou mais perspectiva na reta final da temporada. Uma coisa que me chama a atenção no Felipe, ele faz as coisas que desagradam a torcida e desagradam a história do clube de maneira mais simples, sem barulho. Quando ele mete linha de 5... Só que ele sabe a hora de fazer a linha de 5. Eu vou... Primeiro jogo, Maracanã. Ele não faz a linha de 5. Não, eu vou colocar... Na hora de garantir, ou eu perdi um a menos, fica compreensível a linha de 5. Ele não vai fazer isso daí. Vou pegar o Amazonas no Maracanã, linha de 5. Ele não vai fazer isso. Ele não é burro. Então, ele sabe agir de maneira que o clube não gosta, que a torcida não gosta. Mas ele vai saber a hora certa, o momento certo, a circunstância. Tirando isso, ele vai fazer o que o torcedor gosta. Eu acho que isso que faltou um pouco para o Tite. E a Copa do Brasil do Flamengo tem um dado que é muito grande e interessante. O Flamengo tomou 2 gols em 11 jogos, gente. Copa do Brasil, 2 gols tomados em 11 jogos. Talvez tenha sido a maior defesa da história da Copa do Brasil. Fez 11 de 10. Cara, no Flamengo, 11 de 10 é ridículo. É quase um golzinho por jogo. É pouco. Só que o 2 de 11 levou o título. Pegando quem? Palmeiras. Então. Bahia. Galo. Corinthians. 2 de 11. É muito grande uma defesa como essa, cara. Eu queria falar um pouquinho sobre o Gabigol, o comportamento dele no pós-jogo. O que se espera de um jogador desse tamanho, né? Que ele, na minha visão, pelo menos. Isso que a gente está acompanhando com o Gabigol tem a ver muito com o enfraquecimento institucional dos clubes e a forma como os jogadores estão crescendo e seus agentes ficando cada vez maiores, né? E que dá essa sensação, né, de egolatria do jogador que não faz ideia de onde ele está e por que ele está lá. Ao mesmo tempo, eu pontuo que o Gabigol disse claramente que prometeram a ele o contrato, apertaram a mão dele, da mãe, do pai, do empresário e depois mudaram de ideia. Também acho que é um direito do clube mudar de ideia. Falou, a gente não quer mais, vamos conversar de novo, vamos melhorar isso, ajustar aqui e ali. Agora, qual é o comportamento que eu espero de um ídolo? Ganha um título, na qual ele foi importante, ele fez gol no primeiro jogo. Comemora o título. Na terça-feira, você convoca uma entrevista coletiva. Claro. E explica por que está saindo do Flamengo. Né? Eu acho que esse seria o comportamento de um verdadeiro ídolo, de um jogador que sabe o tamanho que tem e da grandeza que tem. É óbvio que ele sabia, o empresário dele, o staff, o Cruzeiro, todo mundo sabia. E também tem aí um outro ponto, que é o Cruzeiro deixar a coisa andar e divulgar isso para espizinhar o Atlético. Porque o Atlético tinha acabado de perder o título em casa, no primeiro título disputado em casa, no seu novo estádio, né? E tá tudo, não tem nada de graça aí, é tudo combinado. Pro Flamengo, independentemente dele ter falado esse negócio que falou na comemoração, é uma boa, ele mesmo falou, tô indo embora aí, valeu, não fico mais, tchau. Pro Flamengo pode ser bom, tira um peso ou não? Porque eram poucos, eu sei, tinham 5 torcedores lá na chegada do Flamengo no Rio de Janeiro falando, fica Gabigol para ele. A torcida ainda gosta muito dele. Mas é mais um peso hoje pro Flamengo ou vai fazer falta? Assim, se você levar em consideração esse recorte dos 2 últimos anos, tornou-se um peso. Mas a gente também não pode desconsiderar o seguinte, o Flamengo pode trocar de comando com a eleição, já tem um comando novo com esse técnico e, de repente, ele poderia, sob nova direção... Voltar.
voltar. Mas a relação dele com o Felipe Luiz também é de tapas e beijos, né? Sim, mas eu Não é acho um que negócio tranquilo. É claro. Mas acho que ali... Nunca foi, mas acho- até como jogador. Mas acho que agora, mas se o Gabigol tem um mínimo de hombridade, o cara deve ser bem ingrato ao Felipe Luiz. O cara tava lá no achados Não, e perdidos do Flamengo, o cara trouxe ele para ser titular. Eu entro nessa questão. Aí é a capacidade do treinador, ponto para ele, de entender o que é que eu preciso fazer para que seja bom para o time. Sim. E não para ele, Claro. Felipe Luiz, nem para o Gabigol. É para o time. Mas Se para o time... vocês acham que é reversível ainda? Não. Anuncia a saída. Não, pré-contrato Não, mas se assinado. o Flamengo é uma boa, você entendeu? Cara, não tem mais o Gabigol. Uma isso é boa bom? não ter mais o jogador. Ufa, tá bom, tchau, vai embora. Então, eu depende de quem o Flamengo conseguir trazer para Vai gastar, certo? Vai gastar. Vai gastar. não sei. Vai gastar, mas, Vai gastar. Mas ele tem encomendado aí as 2 milhas de salário que ele paga pro Gabigol. Sim, tudo Vamos falar que não é um salário que ele pode conseguir aí, é um Mas cara bom, é né? pra achar um cara bom livre, um centroavantão livre, vai ter que gastar com direito Yuri econômico. Alberto, sei lá. Então, isso que eu tô falando. O Corinthians negou 18 milhões de euros pro West Ham. Não vai ser uma coisa barata pra ninguém trazer sim. um cara grande, entendeu? Então, essa impressão do peso, ela existe muito por conta do que foram esses 2 últimos anos. Mas não é um jogador fácil, nem uma posição fácil. É só você olhar a convocação da seleção brasileira, tem um centroavante convocado, que é o O Flamengo Igor. vai gastar e vai gastar mais do que pagaria o Gabigol em 4 anos. Sim, isso vai. provavelmente. Mas tudo bem, mas afinal você tá perdendo um jogador. Tá, não, Tudo bem, não. bem, Tá faltando grana já lá. Não, faltando grana. A calma. gente tem que ver o que vai ser Tá o Flamengo. apertado lá. A gente vai ter que ver o que vai ser o tá Flamengo apertado. daqui pra frente. Quem vai ganhar a eleição, como vai ser. Tá. E faltam 6 jogos pra temporada. Sim. O que vai ser o Flamengo na quarta-feira? Ninguém joga mais. Gabigol não pisa no Maracanã? Acho que depois disso. Ele vai se despedir do torcedor. Vai? Não? Uai, depois se do que ele falou. Essa é uma Mas boa. não vai dar um tchau pro torcedor. Mas o técnico. Mas o quê? Jogando com a camisa? Eu acho que sim. Se a direção tem algum poder e o técnico, não. Claro que não. Eu também acho que Depois não. que ele- Nem Mas, assim, relacionar? Ué, o cara Claro falou, a que diretoria deu a mão pra mim, depois voltou atrás. Mas fui é maltratado obviamente não. Aí a gente vai ver como é que o Flamengo vai ficar nesse final de temporada. Olha. Obviamente não. aqui. Não, vocês acham que ele pode jogar? Nem relacionar? Nem relacionado. Pra acho mim, que não. né? Agora, mas assim, o Flamengo. Porque o Flamengo, essa megalomania que a gente sempre fala, o Flamengo foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil com o Dorival, foi mal nos últimos jogos do Brasileiro, os caras tiraram o Dorival. Não estou dizendo que vão fazer isso com o Felipe, mas o que vai ser? O Flamengo vai o quê? Vai andar no campeonato? Então não joga mais o Gabigol, eu estou descartando. Tem chance de título ainda, hein? Só Não joga mais. voltar aqui. Então. Voltar aqui como quem não quer nada. Então, mas é por isso que eu quero ver o que vai ser quarta-feira. O Arrascaeta vai pro sacrifício mais uma vez na quarta-feira? O Gerson está na data FIFA, está fora. Que time vai ser? Eu sei que o Atlético já fez uma revisão do que vai fazer até o final da Libertadores. Porque ele não pode ficar pendurado nisso. Vai ter que jogar a Vera. Ainda mais porque tomou o pau do Flamengo nas 2 partidas. O Atlético não vai passear no Rio. Né? Vamos ver como é que vai ser o Flamengo. Se o Felipe Luiz e a direção relacionarem o Gabigol, eu acho que é um pouco demais. Sabe por que eu acho que vai relacionar? Porque vai ser o jogo das faixas. Depois do que eles passaram em Minas, o Flamengo vai fazer do Maracanã uma zoeira absurda quarta-feira. E aí você não vai deixar o Gabigol, o Gabigol fora disso? Uma questão para eles. Eu duvido. Para eles resolverem. Vocês deixariam? Não, eu levaria ele pro jogo. Eu levaria também. Eu levaria. Ele é campeão da Copa do Brasil. O clube vai comemorar com a torcida o título da Copa do Brasil. Não vai tirar o cara, não vai ficar em casa? Eu não acho nem justo com o cara. Eu acho que é pela forma que vai ser o fim, não sei. Deixa se o Gabigol não falasse nada ontem, falasse, vamos ver o futuro, aí eu entendo. Agora, dele ter antecipado o rompimento, não sei. Sim, mas vai ter chance de título, não tem? Tem chance tem. Então, vai jogar quem? Poucas Então, chances, ele vai jogar até o final. Se ganha, vocês acham que ele vai jogar até o final do campeonato? Acho Depois que ele falou? Eu acho que no Flamengo é possível que ele jogue, hein? Também é isso. Bom, então, né? É aquilo. É possível, de fato. Se fosse o seu clube, você não colocaria. F. Bandeira, eu sou o torcedor flamengo-centrista e soberbo. Nação flamenguista, a mídia de todo o Brasil fazendo vários elogios, né, Felipe Luiz, né? É um treinador que chegou
com pensamentos diferentes, né? Principalmente de treinadores brasileiros, né? Todos brasileiros, né? Treinadores brasileiros, acho que deixa um pouco a desejar, né? Principalmente na parte tática, na parte de estudar o seu adversário, né? De tentar colocar um esquema tático para neutralizar os adversários, né? Ninguém vê isso, né? Vamos ser realistas aqui. O futebol brasileiro, quando se fala de treinador brasileiro, o nível é muito fraco, né? Quem é que hoje a gente tem um treinador brasileiro? Quem é o melhor treinador brasileiro, né? O melhor treinador brasileiro é quem? Dorival Júnior. Vamos puxar um pouco aqui. Quem é Dorival Júnior? Dorival Júnior treinando o Ceará, né? Fazendo boa campanha. O Flamengo vai lá, pega ele. O Flamengo com um grande elenco, né? Ele não faz muita coisa, bota só os caras pra jogar. Gabigol e Pedro juntos, né? O Flamengo ganha Libertadores e ganha a Copa do Brasil, né? Na sequência, o Flamengo vai jogar Campeonato Brasileiro, o resto dos jogos. Então, Deus nos acuda, a verdade é essa, né? Péssimos jogos, né? Depois disso, o Flamengo demite Dorival Júnior, né? É um grande treinador? Fraco. Fraco, depois ganhou. Pois é, o elenco do Flamengo pode acontecer disso, né? Você botar um treinador lá que não. O que foi que ele fez que ele modificou o time? O que é que ele fazia? Era simples do simples as coisas que ele fazia. Trocava um atacante pelo atacante, trocava um lateral pelo lateral, um zagueiro pelo zagueiro, um meio campo. Mais nada. Coisa simples, né? É o melhor treinador brasileiro, né? Aí quando chega treinadores no futebol brasileiro, principalmente estrangeiro, né? E vamos lá. Abel Ferreira. Eu vejo muita gente dizendo aí que é o Guardiola, né? Pessoal, Abel Ferreira é um bom treinador? Ponto. Para o futebol brasileiro. Quem é Abel Ferreira na Europa? Dirigiu o PAOK. Ganhou nada. Então isso aí já diz tudo, né? Treinador médio lá da Europa, vem aqui pro Brasil, faz sucesso. Por que Abel Ferreira tem medo de sair para outro clube? Principalmente pro exterior. Ele sabe, pessoal. Ele sabe que lá o risco do fracasso é grande, né? Primeiro lá com os treinadores é do mesmo nível, bem acima dele, né? Eu coloco aqui até bem acima dele, né? Ele sabe que a concorrência lá é maior, né? No Brasil são fracos os treinadores, né? Então, um pouco que ele sabe sobressai dos demais, né? Aí chega, cara novo, Felipe Luiz, né? É brasileiro, mas a gente sabe que a escola dele é toda europeia. É um treinador que aprendeu com Jorge Jesus, com Guardiola, com Simeone, né? É um treinador que tem ideias diferentes. Treinador estudioso. O que isso significa um treinador estudioso? Ele vai jogar com o Atlético hoje, ele estuda o Atlético, né? Quais são os principais pontos, o que fazer para furar esses pontos positivos do Atlético, né? Neutralizar a equipe, né? Vai jogar contra o Vasco, a mesma coisa, né? Ele estuda isso, né? Você acha que os treinadores... Você acha que Tito fazia isso? Vamos ser realistas, pessoal. Você acha que Tito fazia isso no Flamengo? Nunca. Nunca ele fez isso, né? No time de Tito você não tinha uma jogada ensaiada. Você não tinha um padrão de jogo. Era um Deus nos acuda. Era um zagueiro lançando bola para lateral, para ponta. Hoje não. Hoje o Flamengo não existe isso, né? E outra coisa, as substituições que Felipe Luiz faz, claro, ele vai errar muito ainda, pessoal. É apenas o início, né? É apenas o início. Ele vai errar muito ainda, né? Mas as poucas alterações que ele faz são pontuais. Ele não troca 6 por meia dúzia. Ele troca o camisa 10, tira o camisa 10 do time, que é a Arrascaeta, e bota um zagueiro. Imediatamente você pensa o quê? Vixe, o time vai recuar. Mas tirou o camisa 10, colocou um zagueiro e liberou seus dois laterais, né? Principais jogadas do Flamengo contra o Atlético Mineiro foi com quem?
Nada mais, nada menos que o Wesley, né? Liberou o Wesley, liberou Alexandre. No segundo tempo, Alexandre estava dentro da área, pessoal. Perdeu um gol sozinho. Eu não vou dizer que ele perdeu o gol, né? É porque ele finalizou e o goleiro do Atlético fez uma defesa ali sensacional, né? Então isso quer dizer o quê? Ele coloca um zagueiro, mas ele muda o esquema tático, né? Não vai ficar com uma linha de 5, né? 3 zagueiros, 2 laterais, né? Ele fica com a linha de 3. Claro, se defendendo uma linha de 5, mas na hora de atacar, vai ficar com a linha de 3, né? Vai liberar esses 2 laterais, né? Então isso é a diferença, né? De ter um treinador que entenda. De ter um treinador diferenciado, né? Tem que ter muita mídia aí fazendo vários elogios, e é pra fazer. Então, 9 jogos, né? 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né? É pra tirar o chapéu, a verdade é essa. Mas vamos analisar, vamos esperar pra próxima temporada, vamos ver o que é que vem pela frente. A gente espera que continue o mesmo trabalho, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.